que sou o arrogante. E eu que sou o cara arrogante, velho. O cara é brabão, estuda química, evolução, os caralho, a porra toda. Eu comecei a estudar e eu percebi que o modelo não fechava as contas. Aí vem o James Webb, tira foto. O universo não deveria estar pronto, não deveria estar estruturado. Você vai lá naquela foto magnífica do Hubble, né? O Hubble Deep Field, que o Bob Williams Aí, insistiu em tirar, porque falaram para ele, né, Sérgio? O cara não tira, porque você vai vir uma foto totalmente negra lá, sem muita coisa. O universo foto aqui, pronto. essa foto que o pessoal tá vendo? O Sérgio tá rindo ali que ele já sabia o que eu ia fazer. Essa é a do... Ai, velho. Ah lá. Aí, aqui tá a vendo? parte. Essa Ó, é do... o áudio travou. O áudio ficou Paula mudo. Rigui. Aqui. O áudio lá ficou Bem-vindo mudo a na live. leitão.arte. 01 ela. da ciência. Não era para parecer nada. Bem-vindo a Você vê leitão.arte. Você vê as estruturas, Cata. as galáxias estruturadas. Bem-vindo a massivas, leitão.arte. brilhantes. É, Nigubos. Eu acho que é mais prático. Bem-vindo a leitão.arte. Eu falo de Big Bang, acho que é melhor o Heimdall. Extrema Elementes. isso. Aí, olha, eu Bem-vindo a falei assim, leitão.arte. tá vendo? O universo tá pronto. Aliceidra. Cara, como que vocês aguentaram Bem-vindo a assistir isso, leitão.arte. velho? Porque eu tô assistindo aqui agora e eu tô com Creatisbot. vergonha, velho. Eu tô... Bem-vindo Isso a é muito leitão.arte. cringe, cara. Como que vocês aguentaram Draknana. ficar no chat, velho? Bem-vindo a leitão.arte. Foi feito pronto, estruturado. Iesabei. E aí eu passei a não acreditar mais Bem-vindo no a Big Bang, leitão.arte. e hoje eu entendo que o universo foi feito pronto, estruturado pronto. Por isso que eu sou hoje... não defendo mais o Big Bang. Eu tirei o Big Bang da minha lista. A radiação cósmica de fundo, os outros modelos também explicam. Tem problemas na radiação cósmica de fundo? Tem. O universo parece que não é tão homogêneo. Quais outros modelos explicam? Essas são perguntas que eu ia fazer. Quais outros modelos explicam a radiação cósmica de fundo? Nenhum consegue explicar tão bem quanto o Big Bang. Porque, aliás, a radiação cósmica de fundo é uma previsão do Big Bang. Isso é muito importante. Eu disse ali e vou repetir porque isso é muito importante que todos saibam. Antes do George Lamaitre propor ali o Big Bang, antes do Friedman fazer as equações, antes, ninguém jamais tinha a menor ideia de que existiria, formularia uma hipótese de que existiria essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Aquilo ali surgiu com o George Gamow. O cara, vou fazer uma brincadeira aqui. O George Gamow chegou e falou: meu irmão, vamos ver se essa parada de Big Bang faz sentido. Aí começou a fazer as contas ali e tal, e piriri pororó, e ficou, pô, olha só, se essa porcaria de Big Bang faz sentido, então a gente deve encontrar uma radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É uma previsão do Big Bang o bagulho, velho. Sabe? É uma previsão do bagulho. E encontraram! É isso que é o mais legal, encontraram, velho. Gênio isotrópico assim, não é? Tem um polo mais quente que o outro, tem o eixo do mal, tem um buraco lá que é que fala assim, olha, uma colisão com outros universos, né? Eu não tenho essa fé suficiente para achar que esse modelo é cheio de... Aí as galáxias estão se separando, afastando. Então a tal da energia escura. Então é o que eu digo, né? O modelo está correndo sempre atrás dos dados. Bem-vindo a leitão.arte. Eu acho que o James Webb com o Hubble com o Deep Field, o James Webb com as suas fotos, foi a pá de cal. Não foi a prova definitiva que o Big Bang não tem viabilidade científica. Foi a pá de cal. Eu já havia acumulado uma quantidade imensa de evidências contrárias ao Big Bang, que me fizeram convencer que não era um bom modelo para o início. Quando vieram as imagens do James Webb... Quando vieram as fotos, falei, cara, aí eu acho que as fotos, né, atropelaram os cosmólogos, que eles estão procurando até hoje a placa do caminhão que atropelou, né? Então agora vamos... Apesar do Sacani e o Sacani dizer, não, vamos falar do caminhão, então. O modelo é exatamente o que a gente deveria ver pelo modelo. Não foi, né? Foi Vamos que acabou de sair um artigo essa semana. Isso. Aqui, deixa eu dar um pause. Percebam. Falou, olha só. Aqui Oséias underline Leitão. Começa aqui, ó. Leandro Bem-vindo a leitão.arte. Numa live do Pirula, perguntei se ele achava esses caras burros ou de má fé. Ele disse que não. Queria saber a sua opinião.
pois eles falam coisas absurdas, num tom de deboche e sempre repetem que há várias evidências. Cara, pra mim eles são true believers que chamam, né? Tipo, eles realmente acreditam no que falam. Eu não acho que tenha algum interesse escuso por trás, não. Eles realmente acreditam. Pareceu isso pra mim. Eles realmente acreditam no que falam. Essa é a minha opinião até agora. Pode ser que mude. Aqui, ó, presta atenção. Já vou dar uma lida no superchat. Mas presta atenção. Big Bang, 47 minutos que começou a falar. Ó só, estamos em 57. O Eberlin ficou 10 minutos falando sem ser interrompido. Presta atenção nisso. 10 minutos soltando todas as porcarias que ele queria falar sem ser interrompido. Ok? Deixa eu ver o superchat aqui. Se o Eberlin me dá bom dia, eu vou lá pra fora ver se é dia mesmo. Não olhe minha foto de perfil. Ai, ai. Pirula evangélico, ele falou. Achei de rir naquela hora que você disse que precisaria refutar todas as disciplinas científicas e o Eberlin. É isso que estamos fazendo. Pois é. Enfim. Valeu pelo pix aí, cara. E pelos superchats. Vamos continuar aqui. Pra tentar explicar pra quem não tá a par, né, que essa foi quando que foram liberadas essas imagens? Vamos começar a explicar primeiro um negócio, pra explicar pra galera de forma geral, que tem uma palavra muito importante que o Eberlin fala, que é modelo, viu, galera? A palavra modelo. O que é modelo? O que é modelo? Isso que é o principal de tudo, cara. Por exemplo, eu venho aqui pra você e falo assim, cara, eu tenho um filho que tem 14 anos, cabelo preto, olho preto. Você começa a fazer... eu já imagino... Você imagina. Isso que você tá imaginando, a gente dá um nome. O que é? Modelo. Bem-vindo a Leitão.art. Isso é o modelo. É um modelo mental, é uma imagem... Você tá fazendo um modelo do que... Por que você tá fazendo esse modelo? Você conhece uma criança de 14 anos. Sim, eu busco na minha mente. Exatamente. Aí eu trago meu filho aqui, você vai olhar pro meu filho e vai falar, caramba, ó, eu acertei o cabelo dele, mas eu errei. Errei a altura, o olho mais ou menos, o nariz mais ou menos. Você acertou meu filho? Não. Não, você errou meu filho? Errei. Não. Você não falou que você acertou o cabelo? Sim. Aí já valeu. Não, aí que tá. Aí Esse é o início da construção do modelo. Então, o lance de modelo, cara, é porque modelo tá ligado a um negócio chamado probabilidade, entendeu? Tá. Se você olha a previsão do tempo hoje e a moça do tempo fala assim, tem 40% de chance de chover. Tá. Não chove. Ela acertou? Ela não deu um resultado... Não, ela deu 40%. Se não chover, ela acertou? Não acertou. E se não chover? Também acertou. Pronto. Isso é um modelo. Cara. Tá. Porque modelo tem probabilidade embutida ali. Então eu trago meu filho aqui, no final você vai ver assim, pô, eu acertei 70% do que uma criança. A probabilidade do Paquito ser mandado embora esse mês é 70%. Exatamente. Se ele continuar aqui mês que vem, Deixa eu dar um pausa aqui pra fazer um breve comentário. É porque o Serjão começou a falar, daí ele começou a falar sobre modelo, mas ali no meu caderno eu já tinha anotado cada coisinha que o Eberlin tava falando. Eu fiquei anotando Big Bang, nucleossíntese, formação da Lua. Eu fiquei anotando. Se fosse eu a começar aqui, eu já começaria desde o início falando isso aqui que você falou tá errado, isso aqui que você falou tá errado, isso aqui que você falou tá errado. Eu ia pegar 10 minutos pra explicar tudo, só que aí o Serjão começou a falar do modelo. Daí eu não quis interromper o Serjão, por isso que eu fiquei calado ali. Eu errei essa probabilidade? Não, tá vendo? É o modelo. Isso é o modelo. Então, essa palavra, cara, ela é muito importante porque boa parte da ciência, e eu brinco com o pessoal o seguinte, por exemplo, eu trabalho com reservatório de petróleo, cara. Felipe, eu olhei pro chat aqui, aí apareceu assim na minha frente. Felipe, fiquei sabendo que você ainda não é formado em cosmologia. É verdade? Cara, eu falei isso no início do debate. Aliás, isso só escracha mais ainda. Tipo, um PhD em química versus o cara que nem se formou em cosmologia. Vocês têm noção? Vocês têm noção disso? Eu tenho um prejuízo terrível, cara. É aquela coisa. Eu vou conversar aqui com os astrofísicos que eu conheço, daí eles vão me responder: Felipe, isso é trabalho pra tu, cara. Isso é estágio pra você, vai lá. É teu estágio. Porque eu trabalho com um negócio que eu nunca na minha vida eu vou ver. Eu só tenho um modelo que representa ele. Eu acerto? Às vezes acerto. Qual livro? Deixa eu pegar o livro então. Esse livro aqui, ó. É livro didático, tá, galera? Esse livro é utilizado... Deixa eu mandar pra galera aí. Esse livro... Vou mandar o link da Amazon, né? Mas aí vocês pesquisem aí. Enfim.
E é inglês, cara. Infelizmente é inglês, galera. Essas coisas não tem conteúdo em português, entendeu? Barbara Ryden aqui, ó. Tô mandando a 2ª edição, Introdução à Cosmologia. Isso aqui é usado em pós-graduação. Em faculdade também. Mandei o link várias vezes no chat aí, ó. Certo, eu erro. Muitas vezes eu erro, entendeu? Mas tudo isso, Sérgio, está falando para explicar que... Não, para explicar essa palavrinha aí, porque o que a gente está falando é o seguinte. O Big Bang, que a gente fala, ele é um modelo que o universo pode ter. Ninguém nunca disse que o universo se formou desse jeito. Não é o modelo é igual à teoria? Nunca disse que o universo se formou assim, não. É um dos modelos. É que a discussão... Entendeu? Existe um problema de semântica em cima da palavra Big Bang. Porque se você pegar lá atrás, na época do George Lemaitre, ele é que deu uma interpretação exagerada para pegar as equações da relatividade geral do Einstein, rodar para o passado e chegar nesse universo compacto e denso, e ele deu um salto além por conta das motivações religiosas dele, em que ele concluiu que o universo surgiu ali. Só que o modelo Big Bang, na parametrização, que é padrão para todos os cosmólogos atuais, que é o Lambda CDM, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, ele não diz que o universo surgiu com o Big Bang. Porque isso, inclusive, aliás, se tem algum físico que diz isso, é uma pessoa que você não deve nem ouvir. Porque isso já viola sabe, coisas triviais da física, como leis das conservações de energia e massa. Então, você tem um estado inicial, compacto, denso, em que tudo já existe. E a ideia é o que acontece ao longo do tempo, a forma que ele vai tomando e evoluindo. Mas as coisas já existem. O Big Bang não se propõe a explicar como algo surgiu do nada. Não é o início, o Big Bang. Exato. Exatamente. Tem algum físico aí no chat? Me digam aí se eu falei alguma coisa errada. Podem fazer aí vídeos, resposta, faz um react aí. Se quiser, me manda lá no Instagram e eu boto aqui num próximo vídeo. Porque eu tenho certeza que não vai ter nenhum físico que se preze ou astrofísico vai dizer que eu falei alguma coisa errada aqui. Eu falei alguma coisa errada aqui? Isso é uma coisa muito complicada, o pessoal não entende. E o lance do modelo, voltando ao modelo Mas de novo... Mas a palavra teoria não cabe para Big Bang. O Big Bang, ele é uma das hipóteses para explicar o início do universo. Tem várias outras. Eu falo do professor aqui de matemática aqui da Unicamp, meu amigo, Juliano, vai estar na Ciência Sem Fim, cara. Ele é um cara que defende que o universo não começou pelo Big Bang, cara. Ele tem lá trabalho, teoria, ele tem tudo. Que é o universo cíclico. O dele é o universo cíclico. E aí, ele tá certo? É o de Sandage? Ele tá errado? Ele é o universo cíclico. O professor Juliano, lá da física da Unicamp, ele tem trabalho publicado, ele é um dos maiores. Tem modelos de, digamos assim, parametrizações de Big Bang que não tem singularidade, por exemplo. Exato. São tentativas. Né? Aí você tem o lambda CDM, tem o de matéria escura fria, matéria escura quente, matéria... Ó, não querem acreditar em mim? Pesquisem aí o Mário Novello. Foi o que eu falei aqui. Modelos de evolução do universo em, digamos assim, Big Bangs sem singularidade. Mário Novello. Aí você bota no Google, escreve o nome dele, vai ter um artigo, vai ter matemática, as derivações, sabe? Vai ter as coisas escritas, bonitinhas, organizadas, publicadas em revistas científicas. Coisa que o Webberley e João Paulo e Adalto não tem. Tudo escura, isso. Morna. Tem os que não levam energia escura e matéria escura, seria um Big Bang mais puro, digamos assim. Tem o do universo estacionário do Fred Hoyle, só que não explica, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Tem o do Penrose, que é isso que o Eberlin falou, que ali na radiação cósmica de fundo, só o Penrose viu ali um espiral, e ali ele fala que um universo encontrou no outro. Cara, ele tá certo? Tá errado. Pelos dados que a gente tem hoje, no momento, né, é uma coisa. Então, a primeira palavra, cara, em ciência, que é muito importante, principalmente nisso aí que a gente fala, é essa palavrinha modelo, entendeu? O modelo está embutido ali um monte de probabilidade, um monte de coisa, e ele tem que estar calcado nos dados. Por isso que eu brinquei com o meu filho. Quando meu filho chega, você tem o dado. E aí, beleza, você vai ver. Pô, eu errei aqui, acertei aqui e tal, e não sei o quê. Aí fica uma dica de um livro muito legal pro pessoal ler, que chama O Andar do Bêbado, onde tem toda uma explicação sobre esse negócio de probabilidade e tal. Muito bem, isso é uma coisa. Segunda coisa, Hubble Deep Field. Isso. Vamos contar a historinha do Hubble Deep Field, né? Aliás...
Rapidinho, antes de começar essa parte, teve um superchat aqui que eu achei interessante, Daniel. Ó. Aí, Felipe, é possível afirmar que o vácuo quântico existia antes do Big Bang ou que este deu origem a tudo que existe? O vácuo quântico poderia ter surgido fora do tecido, não é tecido, né? Estrutura. Tecido é uma má tradução feita de Fabric of Space-Time. E aí você coloca fabric para traduzir, vira tecido, só que tem outra conotação. O fabric pode ser estrutura também. E aí o Brasil traduziu Fabric of Space-Time como tecido do espaço-tempo, quando na verdade é a estrutura do espaço-tempo. Mas enfim, tá vendo? Cada coisinha tem que falar 10 horas. Os gatilhos, digamos assim, as propostas de gatilhos que deram origem ao Big Bang tem a ver com flutuações quânticas do vácuo quântico. Só que isso é um estudo em aberto. A gente nem falou sobre isso. Eu queria ter entrado em física quântica, falado sobre notação de Dirac, antimatéria, que ele até me perguntou ali do problema da antimatéria. Cara, você acha mesmo... Eu nem acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta, mas assim, na redundância mesmo, tenho certeza absoluta que nem a Dalton, nem o João e nem o Eberlin, se eu começasse a falar ali de álgebra de Lie, grupos de rotação, o fato de você ter o spin do elétron, ele gira 2 vezes para poder voltar ao mesmo lugar, né, 720 graus em vez de 360, sabe? Eu tenho certeza, velho, que eles não fazem a mínima ideia, sabe, de Bryce, Katz, dos autovetores, autovalores, os observáveis na física quântica, não sabe nada, velho, não sabe porra nenhuma, velho. Primeira coisa, vamos contar a história do que é um astrônomo, né? O Eberlin fala que o cara jogou o Hubble ali. Não é assim, porque astrônomo não faz isso, né? Ainda mais com o Hubble, né? Por exemplo, se eu compro um telescópio e aponto ele pra Lua, e na hora que eu vou ver a Lua, eu falo, caramba, quanta cratera tem aqui na Lua, entendeu? Eu já sabia que aquilo ia acontecer. E no caso do Robert Williams, né? Quando ele apontou o Hubble, por que ele apontou o Hubble para aquele lugar ali? Por que ele escolheu aquele ponto ali? Porque já tinham sido feitos estudos anteriores, principalmente no Palomar, entendeu? Usando o grande telescópio do Palomar, que era um dos maiores telescópios da Terra até então, naquela região. E aquela região se mostrou uma região muito boa para a gente poder conseguir ver galáxias cada vez mais distantes. Quando veio o Hubble, ele falou, cara, já que eu tenho o Hubble, eu vou apontar o Hubble para onde? Para o campo profundo da onde eu estudei com o Palomar. Porque aí eu vou ter o Palomar, que está aqui na Terra, que tem um alcance. Eu vou ter o Hubble, que está no espaço, com 100 horas de observação que ele fez, vai ter um outro alcance. Então não é que ele jogou ali, não, eu vou jogar naquele ponto ali. Aquele ponto foi escolhido porque já era um ponto estudado durante muitos e muitos anos pelos astrônomos. E aí, o Filipão conversou com o Robert Williams aí essa semana. Ele tem até o e-mail dele. Eu até trouxe isso aqui. Aí, ó, ele trouxe o e-mail do Robert Williams, ó. Galera do chat, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Serjão. Não é vergonha de mim, não. É vergonha da situação, velho. Eu não consigo nem assistir, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui, o Robert Williams respondeu por que ele apontou pra aquele lugar no céu, entendeu? O que ele fala? Eu falo aqui, ó. Me chamo Felipe, mestre físico. Há uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil que está propagando na mídia e na internet que o Hubble Deep Field foi selecionado para gastar 100 horas em uma região escura do céu sem qualquer embasamento. Ele está usando isso como argumento para sustentar a ideia do design inteligente e que nós, astrônomos, não sabemos de nada sobre o universo, concluindo que a teoria do Big Bang está completamente errada. Muito bom isso aí. Pelo que eu sei, em 1993, após o concerto, algumas imagens do Hubble mostram objetos muito tênues, fraquinhos, que já sabíamos serem galáxias. Na verdade, mesmo antes do Hubble, os cosmólogos e astrofísicos já sabiam que alguns trabalhos teóricos mostravam que encontraríamos galáxias tão distantes quanto o Hubble pudesse observar, e isso está completamente de acordo com a teoria do Big Bang dos anos 80 e 90. Portanto, não é baseado em nada. Já sabíamos que encontraríamos galáxias em regiões escuras do céu. O fato é que o Hubble e agora o James Webb são muito competitivos para a alocação de tempo de observação. Aí eu até falei, estou apenas pedindo sua confirmação, se possível, que eu tenho acesso aos caras, né? Porque haverá um debate online com milhares de pessoas assim. Só dar um pause aqui, porque todo mundo já assistiu, né? O cara foi diretor do STSCI, né, que é o Instituto Telescópio Espacial. E eu ainda não consegui, mas estou tentando. Eu tenho, digamos assim, meus dados cadastrados lá, porque eu inclusive ia fazer um programa de verão ali de astrofísica
em Data Science no James Webb em Baltimore, que fica lá. Então eu iria conhecer, inclusive, essas pessoas pessoalmente, entendeu? Eu ia ser, digamos, um estagiário por 2 meses no Instituto de Telescópio Espacial, que o Robert Williams foi diretor na década de 90, né? Então, então tem essa galera que eu consigo ter acesso. Mesma coisa do pessoal do Chile. Não é porque eu sou brabão, não é porque... É pelo simples fato de estar na universidade ali de astrofísica. Então eu conheci essa galera. É simples assim. Assistindo na próxima sexta-feira um podcast no YouTube e tenho certeza que eles usaram esse argumento de que os astrônomos não sabiam encontrariam galáxias no campo profundo. Seria útil se eu pudesse responder isso com a confirmação da fonte. Tá aqui. Prezado Felipe, você está correto. Nós já sabíamos, antes de tirar a imagem do Hubble Deep Field, que detectaríamos galáxias. O Sky Survey, famoso levantamento do céu do Palomar, realizado com o conhecido telescópio Smith-Cassegrain de 48 polegadas do Observatório Palomar, revelou que havia galáxias no campo de visão. Anexo 2 imagens da região do céu que fotografamos para o Hubble Deep Field, com o telescópio Hubble, e a esquerda tirada no início dos anos 1950. Aí ele colocou aqui para comparar. Como você pode ver, já sabíamos que observaríamos galáxias, mas não sabia exatamente quantas ou quão distante elas estariam. Isso de forma observacional, porque estamos falando de 1950. 1950 a gente não descobriu a radiação cósmica de fundo, não existia a NASA. Né? Não existia nada disso. Não existia nada. Cara, o negócio, as placas fotográficas do grande levantamento do Observatório Palomar começou em 1949. Confirmem isso aí na internet, porque eu posso estar dando alguma informação imprecisa. Tá vendo a diferença entre uma pessoa honesta de uma pessoa que fica falando as coisas da cabeça? Eu aviso antes. Ó, galera, posso estar dando alguma coisa imprecisa, tá? Dê uma pesquisada aí. Então eu já deixo avisado. Mas se não me falha a memória aqui de cabeça, o levantamento é 1949, boa parte terminou em 1956 e o final foi em 1959. Cara, 1949, vocês têm ideia, velho? A NASA não existia, o Sputnik 1 da União Soviética não tinha sido... A exploração espacial não tinha nem começado, não existia foguete ainda, velho. Quer dizer, tinha os V2, né, da Alemanha nazista, né? Tinha os V2 lá, do Wernher von Braun, né, aquela galera ali, etc e tal. Piriri pororó, acho que já tinha acontecido a Operação Paperclip. Não, 1949 já acabou a Segunda Guerra Mundial, né?
bilhões de anos para formar. Essas galáxias já estariam extremamente envelhecidas hoje. Que modelo é esse, cara? Então... Não, aqui nós estamos confundindo aqui várias coisas, cara. Tá, vamos com calma. Primeira coisa tem que explicar pra galera. Vamos deixar o Adalto colocar também mais lenha na fogueira e depois a gente volta aqui. Vamos lá, Adalto, contigo. Legal. É o seguinte, deixa eu só esclarecer aqui, eu acho que tem bastante gente nos assistindo e tem um pouquinho de dificuldade de entender esse negócio, calcular distância e tudo mais. Deixa eu colocar da seguinte forma, quando você pega, por exemplo, elementos químicos, se você os aquece, a temperatura muito alta, acima de 10 mil graus Celsius, eles começam a emitir luz, luz, tá? Quase que eu coloquei mais um real aí na nossa coisinha. Eles vão emitindo luz. Só que cada elemento químico, ele apenas emite certas frequências específicas, ou se você preferir, certos comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a gente pega no laboratório e você aquece o hidrogênio. Então você vê as frequências certinhas do hidrogênio. Daí a gente olha para uma galáxia, essas galáxias bem distantes, e o que você vê ali? Você vê as mesmas frequências, só que elas estão fora das frequências normais. É o que a gente chama de desvio espectrográfico da luz, ou para o vermelho, para o azul, etc. Tá? Baseado nesse desvio, ou seja, o quanto isso daí saiu fora, a gente tem uma noção da distância. Isso daí está relacionado com o efeito Doppler. Tá? Então é um negócio bem legal. A gente consegue medir com grande precisão. Deixa eu dar um pause aqui no Adalto. O Adalto me parece uma pessoa mais fácil de conversar, porque ele pelo menos não fica pulando de uma coisa para outra igual o Eberlin faz, entendeu? Então, tipo, tá vendo? Ele tá um tempão falando aqui sobre uma coisa específica, né? O desvio pro vermelho ali, tal, o efeito Doppler, etc Martins e tal. mandou R$20. Quando eles falam que quando uma parte do modelo está errado, então tudo está errado e adequar o modelo a novas evidências está errado. Eu quase caí para trás. PQP, não é porque tem que podar um galho que se arranca a árvore. É, exatamente. É, boa analogia, tá ligado? Você tem uma árvore e esse galho aqui tá ruim. Pô, ficou podre esse galho ali.
Voltou? Voltou? Voltei? Voltei? Será que tá ao vivo? Voltou. Eu vi que teve gente falando que eu tava fugindo da pergunta. Aí eu fiz um stories, pô. Olha lá no Instagram, caramba. Cara, a galera inventa, mano, os caras criam conspiração até nisso, velho. Mané fugindo pergunta, cara. Vou fugir de bagulho básico. Os caras erram bagulho básico. Tu acha que eu vou ficar fugindo de coisa básica, cara? Isso aqui eu não preciso nem ficar pesquisando. Dá pra falar de cabeça. Aqui, ó. Olha lá no Instagram. Mandei aí o link no Instagram. Fiz até os stories mostrando a tela azul que deu aqui no 10. Enfim, me perdi. Onde é que eu tava nessa porcaria? Eu falei no início da live, não falei? Que provavelmente ia dar tela azul por... e foi por memória mesmo. Ai, velho, até me perdi onde é que eu tava. Era uma parte do Adalto falando do... Acho que era aqui, mas né? aí o modelo anterior... Mas aí que tem uma coisa. Tem tantas estrelas brilhantes e como elas estão agora... Não. Tem galáxias que a eficiência 100% não existe. Não dá absurdo. Sobre Vamos falar pra ele de lá. Tinha com as equações diferenciais. Isso. Cadê a parte que o Adalto falando? Petróleo. É isso que é bom. Bons modelos. Legal. Também na fogueira e depois a gente volta aqui. Vamos lá, Adalto, contigo. Legal. Tá, eu tava falando do Adalto aqui. Deixa eu só ver o superchat aqui. Debate praticamente inútil. Solution Physics falando ali. Visto público acrítico. O que mais gosto no Eberlin é que fora a química ele se intitula autodidata, ou seja, ele é ignorante por conta própria mesmo. Não, e até mesmo autodidata também é vacilo falar isso. Porque depende do que você define como autodidata. Se você pega um livro pra ler, isso é autodidata? Luciano mandou R$10. Os caras acreditam em T-Rex na Arca de Noé. T-Rex vegan. Que tipo de debate pode acontecer nestes parâmetros? Pois é, então... Ai, mano. Fala, Felipe. Eu acho que antes do Jaquetinha Polímata e do Eberlin explicarem geologia e cosmologia, eles tinham que explicar como que o ser humano chegou nas Américas, saindo da África, a 6 mil anos depois do Estreito de Bering e da glaciação ter acabado, né? Porque aí a gente fez tipo um speedrun de volta ao mundo, mano. E outra, os chineses não tinham como desenhar, não tinham como guardar fóssil. Só o europeu podia fazer relato. Speedrun, pois é, ainda tem só os europeus que podem achar fóssil, fazer estudo, tem isso também. Cara, não adianta perguntar, velho. Não, olha só, vamos lá, calma aí. O que eu tava falando do autodidata. Pô, se você pega um livro pra ler, você não tá sendo autodidata. Porque você tá lendo ali o livro de uma pessoa que escreveu de forma didática, o livro didático, né? Sei lá, Introdução à Relatividade Geral, algo assim. Pô, teve uma pessoa que... Você não tá aprendendo por conta própria. Aprender por conta própria é você derivar a relatividade do nada, do zero, sem pesquisar ninguém, sem ler nada. Mas enfim, isso aí é uma definição do que é autodidata, né? Cada um vai definir de um jeito diferente, né? Sociedade como tudo, como sempre. Eu tô rindo do Estreito de Bering. O speedrun, os caras saíram tudo correndo, pô. Cara, eu não duvido que esse vai ser o argumento deles. Se o Pirula tivesse perguntado isso, eles iam responder, não, pô, saiu todo mundo correndo. Maratona, entendeu? Foi todo mundo correndo. Adalto de data. Não, então, a live quebrou quando eu tava falando do Adalto, né? O que eu tava dizendo era, eu ainda prefiro o Adalto, porque pelo menos ele não fica embolando um assunto atrás do outro, falando de 300 milhões de bagulho diferente, um nada a ver com o outro, entendeu? Que faz isso para confundir as pessoas, velho. O Eberlin, cara, ele é extremamente acelerado na porra toda, sai falando tudo de uns troços que não entende, nunca leu porra nenhuma. Não leu, cara, não adianta. Você pode falar o que você quiser, Eberlin, você não leu, cara, você não estudou essas porra.
Agora, o Adalto não. E eu percebo isso por um motivo muito simples. Várias coisas que você não consegue responder, você chama o Adalto. Por esse simples motivo. Valeu, Miguel. Virou membro do canal. 9 meses, tamo junto. Por esse simples motivo. Mas o Adalto, ele fica um tempinho explicando as paradas. Reais. O ponto é, os caras batem porque acham que refutando o Big Bang ou a evolução o criacionismo estaria validado, mas o que aconteceria na verdade seria a substituição destas por outras teorias científicas de base igualmente naturalista. Exatamente. É exatamente isso. Enfim, vamos ver aqui o Adalto. É o seguinte, deixa eu só esclarecer, que eu acho que tem bastante gente nos assistindo e tem um pouquinho de dificuldade em entender esse negócio, calcular distância e tudo mais. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando você pega, por exemplo, elementos químicos e você os aquece uma temperatura muito alta, acima de 10 mil graus Celsius, eles começam a emitir luz. Luz. Tá? Quase que eu coloquei mais um real aí na nossa coisinha. Eles vão emitindo luz. Só que cada elemento químico, ele apenas emite certas frequências específicas, ou, se você preferir, certos comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a gente pega no laboratório e você aquece o hidrogênio. Então, você vê as frequências certinhas do hidrogênio. Daí a gente olha para uma galáxia, essas galáxias bem distantes, e o que você vê ali? Você vê as mesmas frequências, só que elas estão fora das frequências normais. David Lan mandou 10 reais. Valeu, cara. Obrigado. Espectrográfico da luz, ou pro vermelho, pro azul, etc, e coisa e tal. Tá? Baseado nesse desvio, ou seja, o quanto isso daí saiu fora, a gente tem uma noção da distância. Isso daí está relacionado com o efeito Doppler. Tá? Então é um negócio bem legal. A gente consegue medir com grande precisão. O fascinante, para mim, tem sido o seguinte, que o James Webb tem oferecido essas possibilidades da gente ver, por exemplo, galáxias que estão a 13,2, 13,4 bilhões de anos-luz da gente aqui, tá? E a gente sabe isso por quê? Porque a gente mede, por exemplo, o hidrogênio, você vê o hidrogênio aqui, vê o hidrogênio lá, você vê a diferença e é fácil a gente chegar e falar, tá aqui. O problema com isso é que nós estamos encontrando nessas distâncias outros elementos químicos. Por exemplo... Aqui ele falou merda, tá? Mas eu corrijo depois, só que ninguém dá atenção. Mas vamos lá. Vanádio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Não tem problema nenhum encontrar esses elementos. Porque no universo primitivo, você deveria ter basicamente só hidrogênio e hélio. Basicamente. Por quê? Porque você está... É aquela época rapaz, eu teria que falar em inglês, não vou falar. Era negra, tá? Era das trevas, obrigado. Então ali não era para ter esse tipo de coisa. O fascinante é que James Webb está nos mostrando que naquele período nós já existia elementos químicos dentro da astronomia, a gente chama de elementos químicos metálicos, tudo aquilo que é além do hidrogênio e do hélio. Então a gente já tem elementos químicos metálicos logo no comecinho. E eu acho que a discussão, em termos do modelo, aí é que a coisa fica interessante. O modelo estava prevendo o quê nesse período? O modelo estava prevendo hidrogênio e hélio. Não. Praticamente alguns traços de alguma outra coisa. Nós não estamos encontrando, assim, traços de alguma coisa. Essa é a parte importante. Vai lá, Marcos. O Adalto, volto a repetir, pelo menos o Adalto dá pra conversar, cara. Na boa, galera, na boa. O Adalto, pelo menos, com ele dá pra conversar, porque pelo menos ele fica aqui, num assunto específico. Vamos falar disso daqui? Vamos falar disso daqui. Aí, ali, tá vendo? Ficou mutado. Eu tava falando ali. Peraí que saiu aqui. De alguma coisa. O áudio ficou nele, ó. Essa é a Aí a gente falando aqui, ó. Vai lá, Marcos. Eu tava falando aqui, ó. Eu tava tentando falar. O modelo dos criacionistas e do design inteligente tava prevendo o quê? Posso falar? Não, deixa eu falar, Adalto, só, e depois você complementa, ó. Jason Lyle. Ele mesmo faz... É nesse cara, quando eu vi isso acontecendo, vocês não fazem ideia. Eu olhei e falei, mano,
Esse cara deve ser muito... O João Paulo é muito iniciante, velho. Ele jogou uma pergunta, tipo, catastrófica pro Adalto, tá ligado? Ele, não, peraí, cala a boquinha aí. Aí vem o Herbert, cala a boquinha aí. Que era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. Modelo criacionista prevê o quê? Merda nenhuma. É um astrônomo, cosmólogo, físico. Aqui, esse cara aqui, eu vou fazer vídeo depois, tá? Porque eu conheço esse cara aqui, ó. Do design inteligente tava prevendo o quê? Ó, posso falar? Não, deixa eu falar, Adalto, só, e depois você complementa, ó. Jason Lisle. É Lisle de L-I-S-L-E. Lisle. Eu depois vou fazer um vídeo desse cara, porque eu achei que achei interessante porque vale a pena pra exemplificar um negócio. mandou R$10. Estou enviando novamente, pois a mensagem não foi, mas seria interessante ter falado sobre modelo Mond como uma alternativa ao Lambda-CDM. Outra coisa que faltou foi ilustrar um critério de demarcação melhor em filosofia da ciência. David, muito obrigado, cara, pelo Pix. E eu falei, Lucas mandou R$10. Eu falei do Mond. Eu fico meio em dúvida com muitas coisas que eles falaram. Isso se deve por pura ignorância minha. Como faço para poder me aprofundar além da divulgação científica com base matemática nível ENG? Nível engenharia. Então, eu até pensei nisso. Eu vou fazer um vídeo de dois ou três livros que eu acho interessantes de se estudar, para que você tenha um ferramental legal para estudar astrofísica. E aí esses livros serão utilizados pelas pessoas que têm pelo menos a base matemática, tá? Que é a mesma. Você pode tranquilamente usando, se você aprendeu bem ali, sabe, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4 de engenharia, dá para aprender perfeitamente bem, talvez um buraquinho ou outro de conhecimento que tenha que preencher de matemática, mas dá pra ir sim. Depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso aí que você tá falando, tá? E David, eu falei, é o que eu tô te dizendo, cara. Eu não queria ser aquela pessoa chata que ficava interrompendo todo mundo. Mas eu falei, você vai ver aqui, que eu falei, no próprio React aqui, eu vou apontar. Eu falei do Mond. Mond, pra quem não sabe, é a gravidade dinâmica de Newton modificada, tá? E aí é basicamente uma substituição da matéria escura. Por exemplo, não precisa de matéria escura ali. Só que, embora ela conserte algumas coisas, quebra várias outras. Mas é interessante mesmo, porque é um modelo diferente. E tem, inclusive, os modelos que unem os dois. Parte Mond, parte matéria escura. Enfim, mas isso são discussões que você não vai ver na internet. Não vai ver na internet. Enfim, pelo menos não no YouTube Brasil. No YouTube Brasil, dificilmente. Mas olha só, deixa eu continuar aqui rapidinho. É um astrônomo, cosmólogo, físico, Esse cara aqui, esse astrônomo aqui, ele de fato é astrônomo, mas tem uma coisa interessante pra se falar dele. Depois eu vou fazer vídeo. O que eu entendi do debate é que o universo é uma mitocôndria num pote de soja de um dragão vegano chamado Eva dobrando rocha. Criacionistas que me refutem. Ai, mano, eu não aguento com vocês, cara. O universo é uma mitocôndria num pote de soja de um dragão vegano chamado Eva dobrando rocha. É isso aí. Cara, velho, eu fico às vezes olhando o chat e me dá vontade de falar, cara, na moral, eu quero sair da live e vou ficar no chat, velho. Porque vocês são muito zoeiro, velho. E eu sou da zoeira também, cara. Esse que é o problema. Eu sou da zoeira também, cara. Aí vocês ficam falando essas porra. Eu não... Ai, velho. Eu gostaria de saber, como é que é o Humberto perguntando, eu gostaria de saber se o Jaquetinha tinha tomado a ayahuasca antes de entrar no debate. Não, cara, embora a gente esteja rindo, de fato, mano, porque, porra, aquele bagulho Porra, aquele bagulho tem dimetiltriptamina, né? Aí, ô Evelyn, explica aí pra ele, cara. Dimetiltriptamina, pô. Enfim. Eu acho engraçado que vocês botaram o apelido do cara de Jaquetinha, mano. Sacanagem isso.
matemático, formado, com doutorado e tudo mais. Ele publicou em 21 de janeiro de 2022 no seu site, Biblical Science Institute. Nossa, falei em inglês de novo. Instituto de Ciências Bíblicas. Ele disse assim: farei uma previsão sobre as fotos do James Webb. Essas fotos mostrarão galáxias maduras, estruturadas, elementos metálicos, sem estrelas, populações 3, sem fusão de galáxias, as protogaláxias não estarão lá, elas estarão todas estruturadas, vamos ter galáxias espirais, buracos negros, bonitinho, do jeito que o universo... Bons modelos fazem boas previsões. Foi exatamente o que o James Webb mostrou. E ele disse assim... Bons modelos fazem boas previsões. Eu queria ter interrompido ali. Aí ele ia reclamar, não me interrompe. Bons modelos fazem boas previsões, né? Então, antes do James Webb, a gente falou, vamos montar um telescópio que seja Gabriel infravermelho. mandou R$10. Se o universo é jovem, como poderíamos observar galáxias tão distantes? Como teria dado tempo da luz chegar até a gente? Eles têm algum argumento? Então, já vou responder. Cara, me perco, mano. Me perco. Quando tem superchat. O que eu tava falando? Esqueci. Um bom modelo faz boas previsões, né? Então, antes do James Webb, pegamos ali e falamos: ok, vamos construir um telescópio em infravermelho, porque como o universo se expandiu, as galáxias mais antigas vão estar deslocadas para o infravermelho. Isso significa que a gente quer observar o final do visível pro ultravioleta. Esse final do visível ultravioleta, até chegar na gente aqui pela expansão do universo, se torna infravermelho. Então vamos construir o telescópio James Webb em infravermelho, justamente por conta disso. Pã! Será que ou não é óbvio? Precisa desenhar? Precisa desenhar pra esses caras, velho? Ou não é óbvio o que eu tô falando aqui? Então, mas o Gabriel, você perguntando aí, como poderíamos observar galáxias tão distantes? Como teria dado tempo da luz chegar até a gente? Eu queria até ter entrado um pouco nesse assunto, mas além de eu não ter entrado, eu não entrei por um simples motivo. Eles iriam começar a falar que a ideia de observar em 13,5, 13,6 bilhões de anos ali é justamente e não ter, e ter galáxias lisas, massivas. Até hoje eu não sei o que é uma galáxia lisa. Ele inventou essa merda e não explica o que é. Galáxia funcional também. Que merda, eu nunca ouvi falar isso em nenhum livro de astrofísica. Galáxia funcional. Da onde esses caras tiram isso, velho? Mas enfim. Galáxia lisa foi foda, mano. Lisinha a galáxia, né? Eles usam isso como argumento pra dizer justamente que o negócio não tem 13,6 bilhões de anos, entendeu? Mas, sim, cara, de certa maneira, eu devia ter falado sobre isso, sim. Justamente porque você tem mc quadrado, né? Velocidade da luz fixa. Então, se eles não acreditam nisso, eles teriam que violar, digamos, a velocidade da luz ser constante. Então, eles começam a quebrar a relatividade. Daqui a pouco eles estão quebrando tudo. Quebra todas as teorias. Nada faz sentido. Os caras iam sair de lá batendo cabeça na parede. Não, vamos continuar aqui. Sim. Vou prever também como que os cosmólogos escaparão dessas. A foto do James Webb mostrou que as galáxias... Perceba que até agora o Felipe não falou dos metais pesados. Caraca, mano, eu já falei 370 mil vezes. O meu primeiro vídeo do canal é eu falando sobre isso. Você quer que eu fale de novo? Então vamos lá. Vai prestar atenção se eu falar de novo? Então vamos lá. O que é metal para a astronomia? São todos os elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. A gente chama tudo de metal, tá? Pode perguntar o seu professorzinho lá, o Eberlin. Existem reações endotérmicas e exotérmicas. Você vai ter elementos químicos sendo forjados no interior da estrela, principalmente para estrelas da ordem da massa do Sol, através da cadeia PP, próton-próton. Vai fundindo dois prótons, gerando elementos um pouco mais pesados. Você vai ter isso em física nuclear. Eu tenho até um caderno aqui, cara, de coisas que eu fiz
de uma disciplina disso, que você vai lá colocando, aí vai surgindo berílio, vai surgindo um pouco de lítio, vai surgindo núcleos de HLO4 e piriri pororó. Essas reações que acontecem ali, elas precisam liberar energia para gerar novos elementos. E aí a outra coisa que vai acontecer em supernovas, às vezes até em estrelas de nêutrons, são as reações que precisam absorver energia para poder gerar novos elementos. E esses elementos são os mais pesados que ferro. Aí você vai ter ouro, você vai ter silício, você vai ter um monte de outra coisa. Em estrelas maiores, cerca de 3, 4, 5 vezes a massa do Sol, você já tem de forma um pouco mais dominante o ciclo CNO, que é do carbono, nitrogênio e oxigênio. Então você vai ter várias camadas na estrela sendo feitas, cada uma com uma fração, uma quantidade desses elementos químicos mais pesados sendo acumulados nessas camadas. E à medida que o combustível central, digamos assim, vai cessando e gerando essas energias, né, a gravidade consegue colapsar e ser mais forte que a pressão de gás ideal dentro, que contrabalanceia esse equilíbrio hidrostático acontecendo, que faz as estrelas funcionarem e ficarem ali em pé, digamos assim, funcionando, sabe? Sem explodir e sem colapsar. Quando acaba, a gravidade consegue juntar mais, até que chega um momento que se aperta tanto que aí você tem o limite de Chandrasekhar. O Chandrasekhar foi um indiano muito foda que trabalhou com isso, trabalhando com anãs brancas, etc e tal. Ele é um dos caras que também ajudou nessa parte de... Cara, tem o processo... Sabe o que eu lembrei agora? Processo Urca. Processo Urca, do Mário Schenberg, brasileiro, que chegou a trabalhar também com George Gamow. O processo Urca vem até do Rio de Janeiro, que é um processo, digamos assim, que acontece de reação nuclear nas estrelas, que rouba a energia muito rápido. E aí, sabe por que é processo Urca, o nome? Porque é em homenagem a como é que fala? Um cassino que tinha aqui na Urca, no Rio de Janeiro. E aí, tipo, eles roubaram, digamos assim, né? Você perdia o dinheiro muito rápido. Daí eles deram esse nome de processo Urca, que é uma reação nuclear acontecendo ali também no interior das estrelas. Um bagulho brasileiro, velho. Brasileiro, cara. Então, assim, pra tu meter essa que eu não sei nada disso, cara. Pra tu meter essa que eu não sei nada disso. Eu expliquei ali falando de estrelas Wolf-Rayet, que são estrelas muito massivas, por exemplo, que joga parte da massa dela através de ventos estrelares e acaba populando um pouco também, em menor escala, a química, digamos assim, do espaço interestelar ali em volta da estrela, jogando para novas nuvens moleculares, elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, e sem precisar explodir supernova. Também tem isso. Só por conta da pressão da radiação. Estrelas com mais de 100 vezes a massa do Sol, existe essa conta. Cara, é porque o caderno não tá aqui, velho. Senão eu mostrava. É porque o caderno não tá aqui, velho. Senão eu mostrava. Existe uma conta pra você fazer. Existe uma continha, mano, que você faz ali. Inclusive com a parte de mecânica estatística. Você vai ter a estatística bosônica, que até a galera ficou zoando, e tem as estatísticas de férmions também, tem férmions e bósons, e